Alunos, tudo bem? Estão se cuidando, se protegendo na quarentena? Vim aqui gravar um vídeo para vocês explicando a atividade dessa semana sobre o Egito Antigo. Todo mundo já ouviu, já assistiu, já leu alguma coisa sobre o Egito, né? Está presente nos desenhos animados, nos filmes. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Egito. Estudaremos a história do Egito nesta atividade e na próxima atividade. Então, conheceremos algumas coisas agora e na próxima semana a gente continua estudando mais. No seu livro SESI, o Egito está lá na unidade 3, na página 85. Então, vão até o seu livro e façam a leitura dos textos, estudem, conheçam mais, tá? Vocês também podem pesquisar sobre o Egito no YouTube, na internet, tem bastante assunto falando sobre o Egito. Além de muitos filmes, né, que alguns vocês já devem até conhecer, ok? O Egito, uma dádiva do Nilo. Essa frase foi dita pelo historiador Heródoto, que visitou o Egito. Heródoto é considerado o pai da história, né? E ele foi pesquisar a história do Egito, conhecer a história do Egito, e quando ele viu o Rio Nilo, ele ficou encantado com o Rio Nilo, e no seu livro ele escreve essa frase, então, que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que significa a palavra dádiva? Presente divino, né? Então, uma bênção para o Egito. Segundo o Heródoto e outros historiadores, seria impossível existir vida no Egito se não fossem as águas do Rio Nilo. Então aí nós já conhecemos uma das características da sociedade egípcia. A sociedade egípcia está no nordeste do continente africano, às margens do rio Nilo, né? Às margens do rio Nilo. O rio Nilo ele passava, né, no mundo antigo por um sistema de cheias e vazantes, ou seja, durante alguns meses o rio transbordava, inundava uma grande área às suas margens e essa enchente irrigava e fertilizava o solo, tá? E é nessa área irrigada pelo rio Nilo que os egípcios desenvolveram a agricultura, uma brilhante agricultura, né? Então, daí vem a frase do Heródoto dizendo que o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente do Nilo. Graças a esse sistema de enchentes anuais, tornou-se possível, em pleno deserto, o Egito tem 95% de suas terras no deserto, são areias, né, desérticas, e sem os nutrientes e a umidade levada pelo rio Nilo, seria impossível desenvolver a agricultura. Vocês estão vendo uma imagem, o Egito faz parte de uma região que no mundo antigo chamou-se Crescente Fértil, tá? O nome Crescente vem porque, segundo aqui os estudiosos, essa região lembra a lua crescente. E fértil se refere à fertilidade do solo, ou seja, essa região é uma terra boa para a agricultura. E curiosamente, tá, o Crescente Fértil, que fica que é essa região, também conhecida como Oriente Médio, está numa região desértica, o Egito é uma região desértica, e a Mesopotâmia é uma região semiárida. Bom, como pode, então, uma região desértica ou semidesértica ser boa para a agricultura? Daí veio a importância dos rios no mundo antigo para o surgimento e desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, de grandes civilizações. Todas as primeiras civilizações que surgiram há cerca de 4, 5, 6 mil anos atrás, elas estão ligadas a um rio. Então, a civilização egípcia, às margens do rio Nilo, a civilização mesopotâmica com dezenas e dezenas de povos, né, às margens do rio Tigre e do rio Eufrates. O nosso foco da atividade é o rio Nilo, tá?
O rio Nilo ele era considerado um deus, era cultuado como um deus. E não é difícil entender por que os egípcios cultuavam o rio Nilo como um deus. O rio Nilo atravessa milhares, nasce no interior da África, na região de lagos, montanhas e florestas, e deságua no mar Mediterrâneo. Então ele atravessa milhares e milhares de quilômetros do deserto do Saara. E não chove, praticamente não chove no Egito. E a pergunta que a gente poderia fazer é assim: se não tem chuvas no Egito, como ocorre a cheia do Nilo? Então, uma cheia, né, o rio encher sem chuva, ter uma enchente sem chuva, era considerado então algo milagroso. É como se o rio Nilo tivesse a intenção de derramar as suas águas para ajudar os egípcios. Hoje nós conhecemos a explicação racional que os egípcios não conheciam. Então, nas nascentes do rio Nilo, acontecem dois fatos que geram essa enchente que chega até o mar Mediterrâneo, né? No verão, o derretimento do topo das montanhas que foram congeladas durante o inverno e o processo de chuvas também de verão. Então, chove-se muito nas nascentes. Aí o volume de água é tão grande que essa cheia atravessa o deserto e chega até o mar Mediterrâneo. Então, o Egito só vai se desenvolver, a civilização egípcia só vai se desenvolver graças, então, ao apoio, dessa apoio da natureza. Então, há uma relação aqui entre homem e natureza. Bom, então, a região do Crescente Fértil é a região onde surgiram as primeiras civilizações, chamada de civilizações agrícolas, porque se baseavam na agricultura, e também chamada de civilizações hidráulicas, por depender das águas dos rios. Aqui vocês vão assistir a um vídeo, tá? Contando um pouco mais sobre a história do Egito e vendo a importância né? Essa imagem mostra o grande desenvolvimento técnico e tecnológico, ou seja, o conhecimento que os egípcios desenvolveram para aproveitar, então, as águas do rio Nilo. Como eu disse inicialmente, os egípcios, o Egito tinha uma espécie de uma irrigação natural durante o período de cheias. Porém, os egípcios desenvolveram um sofisticado conhecimento de construção de canais de irrigação para levar essas águas do rio Nilo cada vez mais longe. Então, eles construíam esses canais, abasteciam esses canais com a água do rio Nilo, e aí mesmo em anos com pouca chuva, com pouca enchentes, ou fora do período de enchentes, eles conseguiam então manter as suas plantações, né? Aqui nós temos um instrumento que servia para elevação da água, ou seja, de pegar a água do rio Nilo, isso aqui é um cesto, né, como se fosse um balde, e ele era baixado dentro do rio e derramado nesses canais de irrigação, né? Então, são várias as técnicas ali. Aqui nós estamos vendo, então, o conhecimento agrícola que os egípcios tinham. Vocês podem ver que tem alguns animais, dois homens jogando semente, né? E os animais atrás, não para comer a semente. Os animais serviam para pisotear as terras, as sementes, e enterrar essas sementes. Aqui nós já temos um outro processo onde a utilização da charrua, um arado de madeira, né? Então esse é um desenho que representa bem o conhecimento e a prática da agricultura. Um conhecimento bastante sofisticado para a época, e os egípcios desenvolveram, então, uma das melhores agriculturas do mundo antigo. Aqui vocês estão vendo uma espécie de um capim, né? Ele é natural das margens do rio Nilo, e esse capim aqui é o papiro, utilizado para fazer um tipo de papel, inclusive a palavra papel tem origem nesse nome papiro, né? Então, outro
outro conhecimento desenvolvido pelos egípcios aí, a criação do papel. Formação do Egito, né? Formação e política no Egito. Voltando ao mapa do Crescente Fértil, o Egito é formado por centenas e centenas de aldeias nômades que fugiram, né, da região desértica, fugiram conforme o deserto do Saara ia aumentando o seu tamanho, a água ia ficando cada vez mais escassa, centenas e centenas de tribos nômades se alojaram às margens do rio Nilo e aos poucos foram deixando de serem nômades e foram se fixando, foram se tornando sedentárias aqui, né? Então, elas vieram do interior da África, né, da região onde se formava o deserto do Saara, e chegaram então às margens do rio Nilo. Né? Essas aldeias foram se unindo aos poucos, né? Os chamados nomos, essas aldeias eram chamadas de nomos, elas foram se unindo e se formaram dois reinos, o reino do norte, chamado de Baixo Egito, e o reino do sul, chamado de Alto Egito. Ok? Por volta de 3000 a.C., Menés conseguiu unificar os dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, se tornando então o primeiro faraó, soberano absoluto de todas as terras do Egito. Né? Aqui vocês têm alguns desenhos representando a coroa dos faraós. Isso aqui era uma espécie de uma coroa, né? Então, cada modelo e cada cor dessa representa tem um significado, né? Então, a cor da guerra, a cor vermelha, né? A coroa dupla, representando a união do norte e do sul, e assim por diante. E a serpente, bastante conhecida também na história do Egito, ok? Aqui nós temos um filminho também, tá? Contando a história do Egito, vocês devem assistir. Terminado, então, de assistir aos vídeos e de ler os textos aqui propostos, vocês vão responder as tarefas. São tarefas bastante simples, né? Facinhos de fazer. Vou deixar aqui para vocês, então, façam as atividades, tá? Leiam o livro, assistam outros vídeos do YouTube e até a próxima semana com mais Egito.